Estamos em guerra e o meu próprio corpo guerreia contra mim. Sejam bem-vindos todos. Vamos conversar um pouco. Ouve esse louvor, olha que delícia. Vamos chegando, meus amores. Vamos falar sobre guerra espiritual, porque nós estamos em guerra e a gente precisa se dar conta disso. Oh, Senhor Deus, nos dá consciência da guerra espiritual que enfrentamos quando decidimos por Ti. Traz ao nosso entendimento a dimensão da eternidade, para que nós possamos saber que nada que vivemos aqui enquanto estamos em carne é para nos afetar espiritualmente, mas que seja para nos edificar, para que nós possamos ajudar pessoas, curar pessoas. Que nós possamos, meus irmãos, ter consciência de que nós estamos em guerra. Eu recebi de uma amiga minha um perfil de uma menina chamada Aline Marques ontem. E na hora eu estava ocupada, eu estava entretida com algumas coisas e eu não pude dar a atenção devida. E hoje eu decidi parar para ver quem era essa menina. O Espírito Santo me incomodou tremendamente para eu saber quem era essa menina. E eu fui procurar, vi que ela cantava. E o Espírito Santo imediatamente me levou para o Spotify para procurar lá o nomezinho dela. E ela tem 3 demos gravadas e disponibilizadas no Spotify. E as músicas dela começaram a me colocar em estado de luta, em estado de guerra, em estado de gana pelo Senhor Jesus, sabe? Essa música se chama Estamos em Guerra e ela vai falar: o nosso corpo milita contra nós. Nós estamos em guerra porque o nosso próprio corpo luta contra nós. E a gente precisa ter consciência disso. E olha como o Espírito Santo já estava me preparando para esse momento. Ontem à noite eu fui dormir pensando em como os nossos relacionamentos estão abalados porque nós não conseguimos diferenciar aquilo que é carnal daquilo que é essencial. Então, nós nos entregamos a atritos, nós nos entregamos a lutas, a condições de batalhas com outras pessoas, com outros seres que estão aqui nesse mundo caído, carecendo de eternidade, carecendo de Deus, carecendo de amor, carecendo do Espírito Santo, e nós nos colocamos em embate com essas pessoas que precisam de Deus tanto quanto nós, porque nós não temos consciência de que a nossa carne milita contra nós, de que tudo aquilo que desejamos enquanto estamos nessa condição de carne é que nos empurra para esse atrito, para esse conflito. Então, eu fui dormir já pensando nisso, pensando nessas diferenças que nós temos enquanto indivíduos, enquanto homens e mulheres, não é mesmo? Nós somos sexos diferentes, gêneros diferentes, criaturas diferentes, criadas por um único Deus. Então, quando nós falamos de igualdade, e preste atenção no que quero dizer aqui, quando nós falamos de igualdade, de direitos iguais, nós precisamos estar focados nesse único Deus. Porque os nossos direitos iguais precisam estar pautados na unidade de um Deus que criou-nos com o mesmo valor, com os mesmos princípios, com a mesma ética. Mas a igualdade não pode estar pautada em igualdade de papéis, porque nós somos diferentes. E quando nós falamos de igualdade de papéis, nós chocamos essa biologia diferente, essa estrutura neural diferente, as nossas cognições diferentes. E eu vou te dar um exemplo básico para a gente começar a nossa conversa. Um marido e uma mulher, né?
que se dispõe a viver em matrimônio, que se dispõe que faz a opção pelo casamento, porque nós também temos a opção do celibatário, nós temos a opção de permanecermos sozinhos. Deus nos dá essa opção. Inclusive, Paulo diz para nós que essa condição de solteiros em celibato é melhor para o reino de Deus, porque nós temos mais disponibilidade, nós temos mais alcance. Então nós, quando optamos, quando escolhemos por colocar o nosso amor debaixo do jugo de outra pessoa, nós decidimos enfrentar essas diferenças, né? A gente entende que a gente tem o mesmo valor para Deus. Eu e meu marido, nós temos o mesmo valor para Deus. Nós somos filhos amados por quem Jesus morreu. Mas num relacionamento marital, nós temos papéis completamente diferentes. Nós temos respostas completamente diferentes, né? Por exemplo, eu chego em casa, quando chego em casa, eu já quero resolver todas as coisas. Eu quero cuidar dos bichos, eu quero limpar a casa, eu quero, se eu tiver que fazer alguma coisa pra comer, eu já quero resolver isso, pra poder tomar banho, colocar meu pijama e ficar tranquila. O meu marido não. O meu marido, ele chega em casa, ele precisa de pelo menos 30, 40 minutos pra ele respirar, pra ele se acalmar, pra ele colocar as ideias no lugar e aí poder começar a me ouvir, e aí poder começar a discutir comigo algum problema, né? Então, se a gente não entende essa diferença que é intrínseca a todos nós, óbvio, abertas algumas exceções, mas na maioria grosseira e grotesca de nós, a nossa resposta é essa. A mulher, ela responde mais rápido e o homem precisa de um pouco mais de tempo para digerir. E isso se aplica a uma discussão, por exemplo. Eu, enquanto mulher, eu quero resolver logo, eu quero falar logo, eu quero pôr pra fora, eu quero expor o que eu tô sentindo, eu quero que o meu marido me entenda e me perdoe e resolva. O meu marido não. O homem, ele não é assim. Ele vai ouvir, ele vai parar pra pensar, ele vai fazer outra coisa pra depois voltar nesse assunto de novo. A deglutição dele é diferente do que a minha. E aí, nas suas relações pessoais, no seu trabalho, pensa as pessoas à sua volta. Se você tá tendo dificuldade de se relacionar com elas, tira o peso da sua carne e coloca a leveza do Espírito Santo de Deus, que te ajuda a entender as diferenças que existem entre nós, que são lindas e que fazem com que o reino seja tão multiforme. Eu tenho uma grande amiga, o nome dela é Milena, ela se converteu há pouco tempo. Nós trabalhamos juntas há 5 anos. Eu me converti, ela se converteu em seguida e hoje nós caminhamos juntas para a honra e glória do Senhor Jesus. Ela é completamente diferente de mim. O foco dela é escatologia, o foco dela é evangelismo, o foco dela é brutalidade. O meu foco é hermenêutica, exegese, é estudo da palavra, é entendimento de Deus através da sua revelação escrita. Então, a gente às vezes não gosta das mesmas coisas, a gente não fala a mesma língua em alguns momentos, mas o que nos une e o que nos mantém unidas é a crença num único Deus verdadeiro, que nos criou em unidade e nos mantém em unidade através do seu Espírito Santo e da obra do Senhor Jesus Cristo. Então, o que eu quero falar com você hoje é sobre as guerras que travamos através da nossa carne, quando não temos o entendimento de que através do Espírito Santo podemos viver em união como um corpo e que as juntas são bem firmes e ajustadas pelo sangue de Cristo para que o corpo caminhe, para que ele se movimente em perfeição, como as juntas dos nossos corpos físicos, que se eu quebro um braço, andar é mais difícil e o meu braço não tem nada a ver com a minha perna. Mas se você olhar o corpo como um todo, quando eu machuco a minha cabeça, o meu corpo para, certo? Quando eu falo alguma coisa que ofende alguém, o meu coração grita. Então a gente não pode separar. Não pode separar o nosso espírito de nós. A vida espiritual de nós, a gente não pode separar. E para falar disso, eu quero falar um pouco
do fruto da carne, das obras da carne. Abre sua Bíblia, por favor. Se você não veio aqui com Bíblia, deixa eu me apresentar. Meu nome é Viviane. Quando eu faço live, você vem com Bíblia, porque senão eu posso ser uma falsa profeta e enganar você. Então pega a sua Bíblia toda vez que você vier conversar comigo, para que a gente possa, pautado naquilo que o Senhor Deus deixou para nós, manter uma conversa santa e digna da presença do Espírito Santo. Então, enquanto você pega a sua Bíblia e abre em Gálatas 5, eu vou tomar uma água. Venha sempre com água também. Saúde a quem bebe água sempre comigo. Eu sei que as meninas já estão acostumadas aí a tomar uma aguinha. Maranata, hora vem, ele virá. Bom, gente, sério, de verdade mesmo. Aline Marques Silva, procura lá no Spotify em nome de Jesus. Bom, vamos lá. O que são as obras da nossa carne? A gente precisa saber quais elas são, porque quando a gente estiver imerso nela, a gente precisa se dar conta de que é a nossa carne gritando e se dar conta de que nós estamos em guerra contra essa carne que milita contra o nosso espírito, ok? Então vamos lá. Gálatas 5:19. As obras da carne são bem conhecidas por nós e elas são a prostituição. E veja, vamos trazer para o nosso contexto o que é a prostituição hoje. Ela é a saidinha que você vai para a balada e vende os seus olhos, e vende a sua boca, e vende o seu corpo por uma boa lábia, por uma bebida paga, por um engano que alguém falou para você e você creu. Porque o espírito do engano, ele vem até nós através de falsas promessas. Ele diz para nós que teremos felicidade, ele diz para nós que encontraremos a redenção das nossas carências, a redenção das nossas ausências, a redenção daquilo que nos machuca e que nós não temos coragem de encarar. Então, o espírito do engano, ele vem quando diz para nós que num copo de cerveja a gente vai ser redimido das nossas dores, que numa cama de motel a gente vai ser redimido das nossas carências. E a prostituição nada mais é do que isso. O que é a pornografia senão uma prostituição? Porque aqueles que estão fornecendo para nós o alimento carnal, que é o orgasmo, que é o sexo, eles estão se prostituindo ali, vendendo o sexo deles para nosso deleite. Então, uma das obras da carne é a prostituição. Outra delas é a impureza. Impureza, meus irmãos, diz respeito àquilo que nós alimentamos a nossa alma e que não diz respeito a Deus. As impurezas, elas vêm daquilo que nós pousamos os nossos olhos, aquilo que nós lemos, aquilo que nós consumimos, aquilo que suja o nosso espírito de cinza, de pó, de morte. Então cuide com o que os seus ouvidos ouvem, cuide com as conversinhas que você tem, com as fofoquinhas, com as maledicências, com aquilo que os seus pensamentos produzem e que não geram vida, mas morte. Tanto em você quanto nos outros, eu vejo pais matando seus filhos com aquilo que declaram com suas bocas. Vocês deviam estar edificando os seus filhos com a pureza da palavra de Deus. Vocês deviam estar edificando o coração das suas crianças, dizendo a eles que são homens e mulheres de Deus, orando pelos casamentos deles, pelos relacionamentos deles. A lascívia que te corrompe e que te faz pensar em outra pessoa que não o seu cônjuge na hora do sexo. A lascívia que te faz desejar outros corpos que não o do seu marido, ou não guardar o seu corpo e o seu pensamento para aquele que virá a ser o seu cônjuge. A idolatria, meus amores, a idolatria diz respeito ao seu coração. Aquilo que tem substituído o Senhor Jesus no seu coração. E a idolatria pode ser em cima de qualquer coisa. Você pode estar idolatrando um pastor. Você pode estar idolatrando
um bicho de estimação, achando que ele vai redimir a sua incapacidade de se relacionar com as pessoas à sua volta. A sua idolatria pode estar num bem que você tem e que eu sinto muito te dizer, não vai pro caixão contigo. A avó do meu marido faleceu tem 15 dias, 20 dias. Ela passou a vida dela acumulando bens. Mas na hora de ser enterrada, até os brincos dela foram tirados. Então, de que adianta você acumular coisas que não edificam o reino dos céus e deixar destruírem a sua família, a sua casa? Uma moça me perguntou esses dias o que fazia, porque o marido trabalhava das 6 da manhã à meia-noite. Pra quê? É realmente necessário? Há um propósito com prazo de validade para isso? Porque dinheiro nenhum, casa luxuosa nenhuma, carro novo nenhum vale o sacrifício de quem tá te esperando em casa para voltar pro jantar, para assistir a televisão, assistir um seriado, para cantar uma música junto, para rir junto. Qual foi a última vez que você riu com quem mora com você? Qual foi a última vez que você achou graça da pessoa que estava compartilhando com você um momento? As feitiçarias, e aí uma das obras da carne, feitiçaria, a gente pode falar que também é o misticismo. É você ter uma folha de arruda em casa porque acha que vai afastar mal olhado. É você acreditar que uma garrafa de água ungida vai salvar o seu casamento. O misticismo, ele tira de você a responsabilidade pelas suas ações, a responsabilidade que você tem de transformar o ambiente em que você vive. Não creia nisso. As dissensões, aquilo que te faz destruir ambientes. Quantas vezes você não fez intriga? A Bíblia nos afirma que o Senhor Jesus, que Deus, abomina dissensões. É você colocar uma pessoa contra outra para sair ganhando. É você botar o seu filho contra o seu marido porque você divorciou. E aí você coloca essa criança numa condição de vergonha e humilhação que vão destruir a autoestima dela pro resto da vida dela. Que vão fazer com que ela procure em outras pessoas a relação que ela não teve no próprio pai. Cuide com quem você está falando mal, porque quando você fala mal de alguém, isso diz mais a seu próprio respeito do que da pessoa com que você está falando mal. As facções, que é você se reunir com pessoas para fazer mal a alguém. É você se juntar na igreja para derrubar um irmão que está fazendo a obra. É você se juntar para denegrir a imagem de alguém porque aquela pessoa chegou em algum lugar que você quer e não conseguiu por incompetência sua. Porque não creu o suficiente em Deus. Porque não creu no poder de Deus de transformar as coisas na sua vida. Porque, queridos, viver com Deus é dar um passo esperando que Ele coloque o chão debaixo do seu pé. Inveja. Não tenha inveja da grama do vizinho, eu já falei isso antes, porque a grama do vizinho pode ser de plástico. Aprenda a cuidar da sua grama. Aprenda a identificar onde está danificado para plantar uma muda nova. Aprenda a regar no tempo certo. A pôr adubo onde precisa ser adubado. E às vezes, adubar não é colocar terra nova, mas é colocar estrume. Às vezes a gente tem que colocar estrume em alguma coisa para que ela frutifique. A gente tem que tirar da lama aquilo que está afundado ali. Vou te dar um exemplo. Se você traiu alguém, tire o seu medo da sua frente. Deixa o estrume aparecer.
para frutificar. Deixa feder, minha irmã. Deixa feder. Porque quando você tira o lixo, sabe o chorume do lixo? Quando tem alguma coisa cheirando mal na sua casa, e aí você vai ver, tem uma semana que o lixo tá lá e começa a dar aquele chorume. Se você joga fora e lava com as águas de Jesus Cristo, porque Cristo afirma para você que Ele é uma fonte de água viva. Quando você lava, o cheiro vai embora e você consegue olhar de novo o chão que você está pisando. Confesse os seus pecados. Não inveje o que o outro tem, você não sabe o tanto que ele já sacrificou para estar lá. E outra, você também não sabe se não é Satanás dando a ele aquilo que ele não precisa para desviar ele do caminho do Senhor. Não se engane. Você não sabe o que o outro vive, o que se passa no coração dele. Eu já passei por isso. De me perguntar por que eu não prosperava. E eu ouvi em voz audível o Senhor me dizer: você não está pronta para isso. O seu caráter não está pronto para isso. Você está pronto para ouvir de Deus que o seu caráter ainda não está forjado suficientemente bem para que você suporte as bênçãos que Ele tem para sua vida? Se você não tem condição de entender que o seu caráter precisa ser forjado, se você não reconhece que você vive numa miséria humana que precisa de Deus para te redimir de todas as coisas, você não está pronto para receber nada de Deus. Bebedices, e vamos esclarecer uma coisa, tomar uma cerveja, beber um vinho, degustar alguma coisa junto com alguém que você ama para comemorar um evento, uma vitória, uma conquista, isso não é pecado. Pecado é você se enfiar na bebida para fugir de uma coisa que você não quer encarar, se embriagar, se embebedar. Porque quando você volta para sua casa, quem tem que suportar você bêbado é quem mora com você. Então não se embriague. Use a bebida para comemorar alguma coisa que Deus te deu. Nunca para afogar as suas tristezas. Glutonarias, a gente tá chafurdada, né? Na compulsão alimentar. Quem nunca passou por uma fase de compulsão alimentar? E a gente precisa tratar as nossas compulsões com psicoterapia, com rendição dos nossos pecados aos pés de Jesus. A gente precisa entender quando a comida tá tomando o lugar de Jesus, né? Em vez de a gente ir lamentar com Deus e chorar com Ele, pedir ajuda dele, a gente vai pra cozinha abrir a geladeira 50 vezes por dia. Não é assim que a gente faz? Isso é obra da nossa carne. E coisas semelhantes a estas a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, o autor de Gálatas está dizendo para nós que as obras da carne transformam a gente em pessoas que não herdarão o reino de Deus, porque a gente deixa de viver pelo Espírito, a gente deixa de viver na confiança de que Deus é o nosso Senhor e o nosso Salvador, através da obra de Jesus. Mas agora, eu quero falar com vocês da esperança, porque o texto continua no versículo 22, e ele diz: mas o fruto do Espírito é... E aí, tô aqui com as meninas que já me conhecem, já sabem que eu sempre tenho um roteiro que sigo. Então, se a partir de agora eu começar a ler, vocês não se espantem, tá? Então, o fruto, a Bíblia é clara, é um fruto, é o fruto. Ele está no singular, ele não está no plural. Então, quando nós somos batizados e recebemos através do batismo o Espírito Santo de Deus, o fruto vem. E esse fruto, ele está baseado em 9 virtudes, outras 8, 9 virtudes, certo? Então, é como se fosse um gomo de uma mesma fruta. Cada virtude é um gomo. Sabe a tangerina? A tangerina é um fruto. E ela é
é cheia de gomos. Cada gomo daquele é uma deglutição diferente. Cada virtude do Espírito Santo, do fruto dele, é uma deglutição diferente para nós. Então, essas 9 virtudes, elas podem ser classificadas em 3 áreas. E aí eu quero que agora a gente comece a estudar essas 3 áreas, né? Então, as 3 primeiras estão ligadas ao nosso relacionamento com Deus. O amor é o primeiro, que está dizendo assim, ó, o fruto do Espírito é amor. E o amor é o primeiro da lista, não é à toa, porque ele é o mais importante. É o que nós devemos buscar com mais afinco. Porque o amor que Deus derrama em nós através do perdão precisa transbordar. Porque sem amor, todas as nossas obras são egocêntricas. Sem amor, todas elas são para o nosso próprio deleite e não para do outro. Se eu não consigo amar vocês, eu só estou aqui fazendo essa live para aparecer. Se eu não consigo amar vocês, eu só tenho um Instagram para ser servida, adorada, admirada, idolatrada, sabe? Então, quando eu amo, eu tô aqui morrendo de vergonha, morrendo de medo de falar uma besteira e ser cobrada pelo Senhor Jesus depois daqui. Eu tenho um Instagram porque eu quero atender vocês, eu quero responder vocês, eu quero poder amar vocês. Não por mim, mas porque eu fui perdoada primeiro. Eu fui amada primeiro. E esse amor me transforma. E esse amor transborda. Então veja, se eu só tô aqui por mim, eu tô fadada ao fracasso. E a atrair pessoas que só querem isso. Afago, teologia fast food, postzinho de Jesus te ama, glória a Deus. Mas eu não tô aqui pra isso. É por amor que eu tô aqui dizendo pra vocês todos os dias da minha vida. Arrependam-se, porque quando Jesus voltar, ele virá com olhos como fogo pra limpar a igreja, pra queimar a igreja e pra só tirar dela aquilo que tem frutificado. A palha seca vai queimar e vai arder. Então é por amor que eu tô aqui dando lapada na sua cara, porque eu não quero ir pra eternidade e você ficar pra trás. Eu não quero que no dia do arrebatamento da igreja eu suba e olhe pra baixo e veja você. Porque eu não vou me perdoar por isso, entende? Eu não consigo imaginar ter 1000 pessoas à minha volta e essas 1000 pessoas nunca terem ouvido falar a verdade do evangelho. Porque eu tô ali. E a palavra me garante que onde eu piso é território santo. Onde eu piso, eu tenho autoridade para falar do evangelho em nome de Jesus. Então, se você tá na sua casa e mora com pessoas que não conhecem o evangelho, eu te peço em nome de Jesus, se arrependa disso hoje. Peça a ele para te dar estratégias, peça a ele para te transbordar amor, para que você ame quem mora contigo, para que o evangelho seja pregado através da sua boca. Então o amor está em primeiro lugar, não é à toa. E esse amor inclui tanto amor a Deus como ao próximo, e significa uma benevolência invencível. Quando você ama, não importa os tapas que vêm. Quando você ama, a perseguição é uma confirmação do que você tem feito. Quando você ama e alguém em troca te dá uma grosseria de volta, isso não te machuca. Eu postei nos meus stories ontem, vocês viram. Uma moça que veio me pedir ajuda e quando eu perguntei o que estava se passando, ela veio. Se era perfil fake ou não, não me importa. Não tô discutindo isso. Eu quero que você pense essa reação. Porque essa reação está em todo lugar. Mas quando por amor você pergunta para alguém o que está acontecendo e ela te responde com agressividade, por amor você se compadece e pranteia por essa pessoa. Você sofre por ela, você sofre com ela porque você enxerga não a grosseria que veio para cima de você, mas a miséria em que ela vive. A ausência do amor de Deus em que ela vive. Isso é triste. Uma pessoa sem Jesus é um vaso vazio que qualquer coisa preenche, até estrume.
Então, se eu tô aqui é por amor, porque eu não precisava estar aqui, expondo a minha beleza pra vocês, sabe? Ouvindo ladainha. Enfim. A segunda virtude ligada ao relacionamento com Deus, porque o amor só vem se você se relaciona com Ele, é a alegria. É a segunda virtude elencada aqui. E a alegria, ela não é aquela que provém das coisas terrenas ou dos triunfos passageiros, mas é o gozo que tem Deus como seu fundamento. A tua alegria não pode estar pautada num bom dia que não te deram, não pode estar pautada numa comida gostosa que você comeu. A tua alegria não pode estar pautada no teu marido, na tua esposa. A tua alegria não pode estar pautada no carro que você tem na garagem. A tua alegria não pode estar na expectativa de uma conquista que pode não vir. A tua alegria precisa estar na cruz. A tua alegria precisa estar em pensar que Deus, quando criou o mundo, presta atenção nisso aqui, em nome de Jesus. Quando Deus criou o mundo, Ele já sabia da cruz de Cristo. Ele criou o mundo para a cruz de Cristo. O jardim foi feito para enfeitar o lugar em que a cruz seria fincada no chão. E a cruz, Deus pensou nela por você mesma, que tá aí, me olhando. Jesus veio por amor a você. Se só existisse você no mundo, Ele teria feito a mesma coisa. Ele teria vindo porque nós precisávamos de um lugar para olhar. Hoje, nós precisamos desse lugar para olhar. Porque a nossa alegria tá lá. Porque a nossa salvação tá lá. Porque a saída das nossas misérias tá lá. Então, quando você se coloca aos pés dessa cruz e fala: Senhor Jesus, me livra de todo mal. Pode ser que você esteja pedindo para Ele para te livrar do teu marido que te agride. Pode ser que você esteja pedindo a Ele para te livrar de um emprego que está te fazendo negligenciar os seus filhos. Pode ser que você esteja pedindo a Ele para te livrar de todo o dinheiro que você tem. E eu te peço que permita que Deus tire. Porque nada vale a ausência de Deus na sua vida. Porque sem Ele não há alegria. Sem Ele você não vai conseguir suportar todas as coisas. Você vai sucumbir no meio do caminho. Você vai ficar para trás. A terceira virtude ligada ao nosso relacionamento com Deus é a paz. E essa paz, ela refere-se à paz com Deus. E significa não apenas a ausência de problemas, mas, sobretudo, a consciência de que a nossa vida está nas mãos dele. Então, ter paz com Deus não é não ter problemas. É saber que você pode suportar todas as coisas em Cristo, que é quem te fortalece. Então a paz vem quando você tá vendo a onda do mar, sabe? Você tá na beirada e a onda vem. E você sabe que ela vai te engolir. Mas você tem certeza que se Deus é contigo, o mar se abre. Se Deus é contigo, vai aparecer um socorrista para te tirar de lá. Se Deus é contigo, Jesus vai andar sobre as águas e vai te tirar do meio do furacão. Sabe, eu gosto muito de usar essa imagem do furacão porque o furacão é um movimento natural criado por um Deus soberano, violento, que devasta tudo, destrói tudo, leva a casa. Vocês veem isso, vocês têm visto isso, a natureza tem se manifestado de maneira violenta contra a humanidade. E os furacões, eles são uma das principais marcas disso. Mas se você para olhar o miolo do furacão, o miolo, nada acontece ali.
absolutamente nada. Então, quando você vira o furacão vindo, vira ele vindo, confie em Deus, porque Deus pode até te fazer dar umas voltas, mas Ele vai te levar para o meio. Ele vai te deixar lá no miolo, olhando tudo acontecer, na paz da segurança dele. Então confie em Deus. Então, essas 3 primeiras virtudes falam de amor a Deus, alegria em Deus e paz com Deus. Então, eu amo a Deus, eu tenho alegria nele e isso me gera paz com ele. Certo? Ficou claro até aqui? As próximas 3 virtudes do fruto do Espírito Santo, e eu quero que você saiba que o fruto do Espírito Santo é teu. A Bíblia nos garante que no batismo você recebe esse Espírito, ele é teu. Então, se você não tem, busque, peça, clame, porque é teu, é garantia. Então, se você não tem amor, alegria e paz, peça. Assim como as outras virtudes que a gente vai ver. Bom, então as outras 3 virtudes das 9 virtudes do fruto são ligadas ao relacionamento com o próximo. Esse que a gente está tendo aqui. Então as próximas 3 virtudes têm a ver conosco, comigo e contigo, nos relacionando aqui. A primeira é a longanimidade. É a paciência para os que nos irritam ou nos perseguem. Significa ânimo espichado ao máximo e descreve a pessoa que, tendo condições de vingar-se, não o faz. Então a longanimidade, ela é você ter paciência com aqueles que ainda não entenderam. Olha, eu passei muita coisa na minha vida. Eu vivi muitas mazelas na minha vida, muitas. Mas todas elas me ensinaram a lidar com as mulheres que vêm até mim hoje, com os mesmos problemas. E eu tenho paciência para lidar com elas, porque eu sei o que é estar no lugar delas. Então, se você não tem paciência para lidar com as pessoas que estão passando pelas mesmas coisas que você, ou passando por coisas que você nunca viveu, mas Deus te dá o entendimento do que é, busque isso, porque isso é uma virtude do fruto do Espírito. Então, é como um elástico. Um elástico. Quanto mais você estica o elástico e acostuma ele naquela posição, mais um pouquinho você consegue esticar, sabe? Até ele alargar, até parar de ser puxado, até parar de ser difícil, e aí ele acaba ficando naquela posição. Entende? Isso é paciência. É você saber que por mais difícil que esteja agora, em algum momento aquele elástico vai alargar. E você vai se acostumar com a situação que você está vivendo, com a pessoa que você está ajudando. E longanimidade também é ter condição de vingar-se e não fazer. Eu tenho certeza que você tem condições de se vingar de todo mundo que te faz mal. Mas é fruto do Espírito Santo que você não o faça. Pela confiança de saber que Deus é o teu vingador. Que a pessoa te bate aqui e ali na esquina ela tropeça e cai de cara no chão. Porque o que ela faz com você não diz respeito a você, mas ao caráter dela. O mal que ela te faz não tem a ver com você que está em Cristo, mas a ver com a ausência de Cristo nela. Então tenha misericórdia. Ore por essas pessoas, para que elas entendam quem Jesus é. A segunda virtude relacionada ao relacionamento com o próximo é a benignidade. E a benignidade, ela se refere à gentileza e a uma disposição gentil e bondosa para com os outros. Quando eu postei a questão lá da moça que me foi arrogante na resposta, no story seguinte eu postei lá o que vocês responderiam para ela naquela circunstância de grosseria e arrogância. A maioria gritante de vocês disse que seria grossa de volta. E eu quero te dizer que a bondade que vem de Deus e que é fruto do Espírito
ela não te permite fazer isso. Porque você, enquanto filho de Deus, enquanto alguém que tem visão da eternidade, você se compadece de quem não tem a mesma visão, de quem não entendeu o que você já entendeu. E reage com bondade. Sabe por quê? Muitas vezes na minha vida, eu fui muito grossa com as pessoas. Só esse mês, tá? Nós estamos no dia 5. 3 pessoas que vieram ao meu Instagram através de postagens do pastor Anderson. Foram pessoas que conviveram comigo há mais de 10 anos. E elas fizeram questão de vir mandar uma mensagem pra mim no direct dizendo que estavam impressionadas com o que Deus fez. Na hora eu fiquei muito feliz. Falei, nossa, que bom, né? Deus é bom. Deus é bom, me converteu. Deus é bom, me tratou. Mas se eu parando pra pensar, isso é muito triste. Porque a minha vida era tão miserável que choca as pessoas saberem que eu me converti. Então eu era tão insuportável, eu era tão má, tão vazia, que hoje, quem conviveu comigo 5 anos atrás, acha inacreditável o que Deus fez na minha vida. Então, quando alguém for grosso com você, lembra de mim. Lembra do que eu tô te contando aqui. Reaja com amor. Porque quando eu cheguei na igreja, eu ainda não era convertida, eu cheguei com os 2 pés no peito do pastor. Grossa, estúpida, desafiadora. E ele só me amou. Muitas das respostas que ele me deu não me convenceram de nada, porque eu ainda não tinha fé. Mas o amor dele me transformou. O amor daquele homem, a bondade dele para comigo, mudou tudo a meu respeito. Porque eu comecei a me perguntar, que Deus é esse que esse homem serve e que dá a ele tamanha bondade para alguém que não merece nada como eu? Então tenha bondade para com as pessoas que não são boas para você. Seja testemunho de Cristo na vida delas, porque pode ser que daqui a 10 anos você encontre com elas e elas estejam pregando o evangelho em algum lugar. Bom, então isso é a benignidade, né? Que significa gentileza, seja gentil. E aí a bondade. Bondade refere-se à bondade ativa para com o princípio energizante. A bondade pode reprovar, corrigir, disciplinar. Mas a benignidade só ajuda. Então veja, eu sei que complicou aqui, ó, mas eu vou esclarecer. A benignidade é você ser gentil. A pessoa acabou de pôr o pé na tua frente, tu caiu. Deu 2 passos, ela tropeçou e caiu também. Você vai lá e ajuda. Você é benigno para com ela. Você tem disposição de ser bom para ela, né? E aí, a bondade faz o quê? A bondade é você olhar para alguém que tá sendo mal e em amor, em benignidade, veja como tudo tem tudo a ver com todas as coisas. Fiquei com soluço agora, é hora de ficar com soluço, minha gente. Então a bondade vai fazer com que você, em amor, em benignidade, em longanimidade, exorte. Então a exortação do outro, que é o que eu tô fazendo pra você aqui agora. O que eu disse pra você a grosso modo? Para de ser estúpido com as pessoas, porque isso é arrogância, isso não é fruto do Espírito Santo. Mas como eu disse, seja bom, porque alguém já foi bom pra mim. Isso é bondade, é você buscar maneiras, estratégias espirituais para alcançar as pessoas nas coisas carnais. Então a bondade, ela vai te levar em amor a exortar.
outras 3 virtudes, as últimas 3, ligadas ao nosso relacionamento conosco mesmo, tá? Então, as últimas 3 virtudes do Espírito Santo, e eu vou tentar correr porque falta 15 minutos para terminar a nossa hora, certo? Então, as 3 últimas virtudes estão ligadas ao nosso relacionamento conosco. Então, vai dizer respeito à fidelidade. Fidelidade significa fé, lealdade e descreve a pessoa digna de confiança. Quero te perguntar essa noite, você é digno de confiança? Eu posso confiar em você para te contar um segredo? Para te confessar um pecado? Eu sei que eu sou de confiança. Eu sei que qualquer coisa que você vier me dizer, ninguém vai saber. Mas eu posso contar com você? Se pergunte isso. Você é fiel? A sua fidelidade a Deus garante que você seja fiel com as pessoas que te procuram, pedindo ajuda? Você tem fé em Deus suficiente para quê? Para crer que sendo fiel a alguém, a tua resposta virá? Mesmo que ser fiel a alguém seja exortar em amor? Mesmo que ser fiel a alguém seja confessar um pecado de adultério? Segunda virtude ligada ao nosso relacionamento conosco, mansidão. E agora eu quero chamar a atenção especialmente para as mulheres. Mulheres, sejam mansas. Não tratem os seus maridos com amargura, com raiva. Eu sei que o comportamento deles às vezes nos tira do sério. Mas seja mansa. Porque diante da tua mansidão não há raiva que prevaleça. Não há coração que não quebrante. Por que Jesus é manso e humilde? Porque diante dele não há orgulho que prevaleça. Não há raiva que prevaleça. Não há obstinação para o pecado que prevaleça. Porque a mansidão quebra o joelho. A mansidão de Jesus é que te faz ajoelhar diante dele. Porque imagina, se toda vez que você fosse confessar um pecado para Cristo, ele viesse para você assim, ó. Ah, mas eu já te perdoei disso daí. Pô, mas você tá errando de novo na mesma coisa, tá de sacanagem comigo. Poxa, mas eu não falei com você ontem para tirar o lixo? Por que ainda não tirou? Eu não falei para você que eu quero que você faça isso assim, assim, assado? Por que você ainda não fez? Quantas vezes eu vou ter que repetir pra você as mesmas coisas? Você não aprende, não? Ah, eu te avisei. Te avisei, você foi lá e quebrou a cara porque você quis, bem feito. Imagina Jesus falando isso pra você, que é o que você fala com as pessoas. É o que você fala com seu marido e com seus filhos. Pelo amor de Deus. Mansa o teu coração, porque você é pior do que qualquer outra pessoa. Porque você sabe dos seus pecados mais do que elas. Eu sou a pior das pecadoras. Porque eu sei as lutas que tenho. E você sabe as suas. Então seja humilde e mansa. Reconheça os seus pecados. E olhe para o seu marido como se ele fosse Jesus. Mansa. E a última virtude, que eu acho que é uma das mais difíceis para nós, que é o domínio próprio. Domínio próprio é autocontrole, domínio dos próprios desejos e apetites. O termo grego aplicava-se à disciplina que os atletas exerciam sobre o próprio corpo e o domínio cristão do sexo. Então veja, domínio próprio é você fazer um sacrifício momentâneo por um benefício permanente. Começar a fazer uma atividade física é terrível. Mas depois que você começa, depois de um certo tempo, você se acostuma e o benefício vem, que é o seu tônus muscular, você sai da sedentariedade, você ganha mais saúde. Certo? Então, você sacrifica hoje, intencionalmente, né?
conscientemente. Domínio próprio não é um acidente, não. Domínio próprio é intenção, é você falar, eu não vou. E decidir não ir e gerar estratégias para não ir. Porque para pecar você tem bastante estratégia. Na hora de adulterar com alguém, você sabe muito bem o que fazer. Escondido, qual é o motel mais distante, não é mesmo? Você sabe muito bem como enganar e como mentir. Então por que você não usa a sua inteligência e as estratégias que você tanto sabe fazer para benefício do Senhor? Se nós colocarmos o nosso corpo diante do sacrifício, o nosso corpo responde. Ele aceita. Mas é preciso persistência, consciente e intencional. E por que esse trecho diz para nós sobre fruto? Por que essa ilustração de fruto, né? Por que Deus não deu para nós uma outra ilustração de alguma outra coisa que pudesse fazer o mesmo significado, né? Pra gente entender por que fruto, a gente vai lá para João. A videira e os ramos que produzem. João 15, de 1 a 5. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa para que produza mais ainda fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem nós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O que Jesus está dizendo para nós? Se nós não permanecemos nele, nós não temos como tê-lo permanecendo em nós através do Espírito Santo. E nós não temos como frutificar as virtudes do Espírito Santo. E aquele que não frutifica as virtudes do Espírito Santo, Deus corta e lança fora e queima e arde e acabou. Volta pro pó. Vira cinza. Então a gente precisa permanecer em Jesus para que o Espírito permaneça em nós e nós possamos frutificar em abundância. Nós somos capazes de todas essas virtudes. Todas. É uma promessa de Jesus para nós. A pergunta que fica é: onde está Jesus na sua vida? Aonde você está colocando ele? Numa caixinha na gaveta? Na prateleira junto com os livros? Ou você está alimentando ele aqui, ó, trazendo ele para dentro, clamando por ele, sabendo quem ele é, conhecendo a história dele? A Bíblia é a história de Jesus, de Gênesis 1 até Apocalipse, último versículo. Se você não conhece a história de Jesus, você não sabe quem Jesus é. Saiba quem Jesus é, para que você possa estar nele, saber o que ele espera de você. Eu sempre entro aqui pensando assim, o que eu vou falar em 1 hora, gente? Eu não tenho assunto para 15 minutos. Como que eu vou falar 1 hora? E Deus sempre me dá. Fico tão feliz quando eu obedeço e faço live, porque eu não gosto muito de estar aqui fazendo live, não. Eu fico com muita vergonha de estar sozinha aqui. Mas Deus é bom. Deus dá assunto, Deus dá tema, Deus faz tudo. O Senhor já estava me preparando para essa live desde ontem. E aí, eu quero terminar essa live com você não esquecendo isso aqui, ó. Estamos em guerra, e o meu próprio corpo guerreia contra mim. Estamos em guerra, a gente está em guerra. Então que a gente possa se armar, que a gente se arme de Jesus. Eu amo vocês.
Eu amo estar aqui. Todos os dias, quando você acordar, fale com Jesus. Peça a Ele perdão pelos seus pecados. Peça a Ele para te acompanhar durante o dia. Que Ele coma com você, que Ele durma com você, que Ele caminhe com você, que Ele esteja com você na hora da sua leitura bíblica. Que o Espírito Santo possa frutificar através de você, da sua vida. Que Ele levante homens e mulheres como nós, comuns, para fazer parte do reino dele, para fazer crescer o reino dos céus. Que nós possamos ter cultos racionais através do nosso corpo, para que Cristo apareça através da nossa vida. Que Deus abençoe vocês hoje e sempre. Que a noite de vocês seja em paz, na paz de Cristo que excede todo entendimento. Não se esqueça que nós estamos em guerra, ok? Não esmoreça. Uma com a sua espada nas mãos. O pecado jaz à porta. O seu desejo, o desejo do pecado é contra nós, mas cabe a nós dominá-lo. Escuta, escuta. Estamos em guerra contra a nossa própria carne. Estamos em guerra contra a nossa própria carne. Estamos em guerra contra a nossa própria carne. Estamos em guerra contra a nossa própria. Eu amo vocês demais. Que a gente possa permanecer em unidade até que Ele volte, tá bom? Um beijo. Até a próxima conversa. Deus abençoe vocês grandemente. Por favor, santifique